pessoal! Então, a nossa aula de hoje vai ser sobre potenciação, propriedade da potência, certo? Está na página 37 do livro de vocês, 36 e 37 do livro de vocês. Então, só relembrando a potência, né? Então, aqui eu tenho, ó, A elevado a x igual a B. O A é a minha base, o x é chamado do expoente e o B é a potência, ou seja, o resultado, certo? Se por acaso eu tiver uma base positiva, a potência, quando ela é positiva, por exemplo, aqui 2/3, a minha base aqui é positivo, certo? Se o expoente for par, o resultado, né, sempre será positivo. Se o expoente for ímpar, também vai ser positivo, porque a base ela é positiva. Agora, se minha base for negativa, aí eu vou analisar. O expoente par, a potência fica positiva. E se o expoente for ímpar, a potência é negativa. Então, sempre quando eu vou elevar os números, principalmente quando é fração, eu elevo tanto o número de cima como o de baixo ao expoente. Então, 2 elevado a 4 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. E aí eu tenho 16. E 3 elevado a 4 vai ser 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Então, 3 vezes 3 de 9, 9 vezes 3, 27, 27 vezes 3, 81. Certo? Agora aqui, se por acaso a minha base, né? A base é essa parte aqui, né? Se ela for negativa e aqui for par, o resultado fica positivo. Porque eu também estou fazendo jogo de sinais, ó. Então, eu estou menos 3 elevado a 4, vai ser menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3. Então, menos com menos dá mais com menos dá menos com menos dá mais. Então, o resultado final é positivo e 3 elevado a 4 vai ser 81. Se for ímpar, como por exemplo aqui, menos 1 sobre 2 elevado a 3, então minha base é negativa e o expoente é ímpar, o resultado é negativo. Porque aqui eu faço também o jogo de sinais, ó. Menos vezes menos dá mais, e mais vezes menos dá menos. E 1 sobre 2 elevado ao cubo, aí vai ser 1 vezes 1 vezes 1, que dá 1. 2 vezes 2, que dá 4, e 4 vezes 2, que dá 8. 1 sobre 8. Então, fica negativo, porque aqui é ímpar. Agora, vamos às propriedades, certo? A primeira propriedade é produto de potências de mesma base. Então, quando eu tenho produto, eu estou tendo uma multiplicação. Então, o que acontece? Se essas são mesmas bases, eu vou conservar a base e vou somar os expoentes. Então, esses números que estão em cima eu somo, conservo a parte de baixo e somo os números de cima. Então, por exemplo, eu tenho aqui 5 elevado ao quadrado vezes 5 elevado ao cubo. Vai ser igual, vou conservar esse 5, que é a minha base, e vou somar os expoentes, 2 mais 3, que dá 5. E aí é só resolver, 5 elevado a 5, certo? Então, a segunda propriedade é o quociente de potências de mesma base. Então, se eu tenho aqui, ó, quociente é divisão. Então, se eu tenho essa divisão, né, A elevado a M dividido por A elevado a N, eu vou conservar a base e diminuir os expoentes. Então, na multiplicação, eu conservo a base e somo os expoentes, e na divisão, eu conservo a base e diminuo os expoentes. Então, por exemplo, a divisão ela pode vir dessas duas formas, ó. Ou 2 elevado a sexta sobre 2 elevado ao quadrado, que é uma fração, que indica uma divisão. Ou se não, 4 elevado a 15 dividido por 4 elevado a 10, que também é uma divisão. E aqui eu vou ter, ó, conservo a minha base, que é o 2, e diminuo os expoentes. 6 tira 2, fica 4. Então, tenho 2 elevado a 4. Nessa questão, nesse outro caso aqui, 4 elevado a 15 dividido por 4 elevado a 10, é o mesmo processo. Então, vou pegar, conservo a base 4 e diminuo os expoentes, que são os números que estão em cima. Então, 15 menos 10 vai ficar 5. Então, tenho 4 elevado a 5, certo? A terceira propriedade é potência de potência. A potência de potência é quando eu tenho um número elevado a um expoente e esse número, né, essa potência está elevada a outro expoente. Então, o que é que eu faço? Eu conservo essa base e multiplico os expoentes. Então, aqui, por exemplo, eu tenho 3 elevado ao quadrado elevado a 3. Então, aqui, ó, vou conservar o 3 e multiplicar o 2 vezes 3, que dá 6, certo? Então, isso aqui é potência de potência. A outra propriedade é a potência de um produto. Ou seja,
se eu tenho aqui dois números, né, multiplicando, é o produto, elevado a uma potência. Como é que eu resolvo? Eu vou pegar aqui, ó, e posso separar ele, fica 5 ao quadrado vezes 4 ao quadrado. E também eu posso multiplicar 5 vezes 4, que dá 20, elevado ao quadrado, certo? Então, essas duas formas que eu tenho para resolver isso daqui. E por último, a potência de um quociente. E aí, o que é que eu faço? Quociente é a divisão, né? Então, quando eu venho com potência de fração, eu elevo tanto o numerador pelo expoente como o denominador. Então, se eu tenho 4 sobre 9 elevado ao quadrado, eu vou elevar tanto 4 ao quadrado como 9 também ao quadrado. Que aqui eu vou encontrar 16 sobre 81. Agora, vamos aqui numa prática, né? Quando eu tenho um expoente inteiro negativo, eu vou inverter minha base. Então, por exemplo, aqui eu tenho a elevado a menos n, eu inverto, fica 1 sobre a elevado a n, que é igual a 1 sobre a elevado a n. Então, se eu tenho 3 elevado a menos 2, fica 1 sobre 3 elevado ao quadrado. Esse daqui é quando o expoente dele é negativo, então eu inverto a minha base, certo? Então, vou inverter. Se é um número inteiro, eu uso 1 para me indicar, né, o número, o numerador e o denominador. Então, 1 sobre 3 elevado ao quadrado. E aí, eu vou elevar 1 ao quadrado, que dá 1, e 3 ao quadrado, que dá 9. No caso, quando é fração elevada a um número inteiro, né? Deixa eu voltar aqui. Quando é fração elevada a um número negativo, então eu inverto a base, fica 5 sobre 3. E esse número negativo transforma-se em um número positivo. Então, sempre quando for um expoente negativo, vou inverter a minha base. Então, quem está embaixo sobe, quem está em cima desce. Então, 3 sobre 5, o 5 vem para o lugar do 3 e o 3 vai para o lugar do 5. E aí eu transformo esse negativo em positivo. Se for um número inteiro, eu coloco um 1 em cima e esse número vem para o denominador, certo? E é só elevar. Então, menos 5 terços elevado a 1 dá o mesmo menos os 5 terços, certo? Agora, quando eu tenho uma expressão, como é que eu resolvo? Primeiro, eu tenho que resolver todas as potências que aparecem nessa minha expressão aqui. Então, por exemplo, 1 sobre 2 elevado a menos 2 vai ficar 2 sobre 1 elevado a 2. Transformo ele em positivo. 2 elevado a menos 1 vai ficar 1 sobre 2. Menos 2 elevado a menos 1 vai ficar menos 1 sobre 2. Certo? Então, observe aqui que os números que estão com expoente negativo, eu inverti todos eles, ó. E aqui eu já resolvo também a questão da potência, né? Nesse caso daqui eu tenho 2 sobre 1 elevado a 2. Então, 2 dividido por 1 dá 2. E 2 elevado a 2 dá 4. Aqui eu abro colchetes, mais 1 sobre 2 eu conservo, mais, menos com menos dá mais, 1 sobre 2. Eliminei esse parênteses aqui, elevado a menos 1. Observe que aqui eu tenho duas frações em que o resultado ele é igual, né? Esse é o denominador. Então, aqui basta somar. Então, 1 mais 1 dá 2, 2 dividido por 2, que vai dar 1. Esse 1 elevado a menos 1 vai dar o mesmo 1, porque vai ficar 1 sobre 1, né? Elevado a 1 vai dar 1. E 4 mais 1, que dá o 5, certo? Então, sempre quando vocês tiverem expressões para resolver, aplique-se as propriedades, né, da potência, para que vocês possam chegar a uma resolução. Todas as potências, elas têm que ser resolvidas. E depois vocês vão pela ordem, né? Faz o jogo de sinais, adição, subtração. Isso se não tiver multiplicação e divisão no meio. Por quê? Primeiro vocês vão resolver potência, depois multiplicação e divisão e por último adição e subtração. Ok, gente? Então, era só isso, certo? Agora, resolução da atividade.